Uma boa noite, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós vamos começar mais um momento com Deus. Eu me chamo Pastor Fábio Rogério Melo. Esse trabalho é um trabalho rápido. Deus me deu um tema nessa noite, o azeite da viúva, 8 lições, 2 Reis capítulo 4, 1 ao 7. Nós vamos ler somente o verso de número 7. A palavra de Deus diz assim: foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vamos orar? Senhor Deus, que seja o Senhor a falar, não homem. Desde já nós declaramos a honra, a glória, o poder e o louvor somente a Ti, Jesus. Queridos, esse texto fala acerca dessa passagem, no qual essa mulher estava passando uma situação bastante difícil. A Bíblia diz que o marido tinha morrido e tinha deixado muitas dívidas. E ela foi até o homem de Deus, o profeta Eliseu, e falou: meu marido morreu, e tu sabes que ele era temente a Deus, só que ele deixou dívidas, e agora os credores estão às portas da minha casa, porque eu não tenho condições de pagar, e querem levar os meus 2 filhos como escravo. Então aqui eu já aprendo uma primeira lição, tá? Peça socorro à pessoa certa no lugar certo. Ela podia ter ido em tantos lugares, né, amados? Falar com parentes, com amigos, com vizinhos, mas ela foi até a casa de Deus falar com o representante de Deus. Amém? Então a primeira pessoa que tem de ser procurado quando se levanta uma situação de adversidade na vida de um crente é o Deus que ele serve, Jesus Cristo. Amém? Segunda lição: tenha uma vida financeira equilibrada e responsável. Biblicamente falando, só é dito, amados, que essa mulher, ela herdou do marido morto com seus filhos uma baita de uma dívida. E muitos nos dias de hoje fazem da mesma forma, amados. Crentes, homens e mulheres de Deus, gastam mais do que ganham, né? Muitas vezes acontece uma situação repentina no qual a pessoa ela é obrigada a gastar, muitas vezes, né, perde-se o emprego, né, uma situação de uma enfermidade, mas tem gente que simplesmente gasta de forma irresponsável, né, envergonhando o evangelho, envergonhando os demais, não é verdade? E a segunda lição aqui que Deus colocou no meu coração é: tenha uma vida financeira equilibrada e responsável. Amém? Verso 2: respondeu Eliseu: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Disse ela: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então, terceira lição: o pouco, quando apresentado e direcionado por Deus, ele pode se transformar no suficiente ou em muito. Amados, tudo aquilo que hoje é grande, empresas, negócios, né? Um dia começou pequenininho, começou uma portinha, começou algo pequeno. E essa mulher disse: eu tenho apenas uma botija de azeite. E foi desse pouco que Deus transformou no muito. Tá? Então quando você recebeu o teu salário, quem sabe, né, não é aquilo que você desejava ganhar, às vezes por causa dos descontos, uma comissão que muitas vezes, né, não é paga em dia, ou simplesmente, né, ela é extraviada, muitas vezes por patrões desonestos. Agradeça a Deus, tá? Santifique o teu salário, pagamento, né, naquilo, teu ganha-pão, aquilo que Deus colocar nas tuas mãos. Apresente a Deus, agradeça a Deus, e Deus tem poder de multiplicar esse pouco, de forma que esse pouco se transforme no muito, no mínimo, no suficiente para que você viva. Verso 3 então: disse Eliseu: vai e pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Primeiramente aqui, amados, se essa mulher não fosse uma mulher sociável, não fosse uma pessoa boa de coração, nem vasilhas ela não conseguia. Quem é que gosta de dar algo para alguém que é seu, emprestar algo que é seu, para uma pessoa muitas vezes que não ajuda ninguém, uma pessoa cara fechada, mal-humorada, que não cumprimenta ninguém? Então isso aqui me ensina uma quarta lição: seja uma pessoa boa, ajude as pessoas, porque nós não sabemos acerca do dia do amanhã, amados. Muitas vezes é nós que venhamos a precisar de alguém, né? E sendo uma boa pessoa, tenho toda a certeza no meu coração que Deus levanta pessoas para nos socorrer. Amém? Verso 4, depois entra: fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas
e põe à parte a que estiver cheia. Quinta lição. O profeta disse aqui, ó, feche as portas. Tá? Então, quinta lição. Evite crises de euforia e testemunhos antes do tempo. Amados, tem coisas que tem que ser feita em silêncio. Tem coisas que tem que ser testemunhadas, situações, vitórias, bênçãos, depois que o dinheiro está na conta. Depois que o documento já tá feito em cartório, né? Depois que a bênção já aconteceu. Quantas pessoas desses 18 anos que eu sou crente eu vi perderem bênçãos, né? Eu próprio, né? A minha própria pessoa, já perdi bênçãos, por quê? Abri a boca antes da hora, tá bom? Então, se Deus colocou no teu coração para você fazer tudo em secreto, faça em secreto. Você só tem a ganhar. Verso número 5. Partiu dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Sexta lição. Siga à risca a direção de Deus. Uma atitude errada pode colocar tudo a perder. Notem que Eliseu falou para ela, de porta fechada, ela fechou a porta. Família unida, ela e os filhos trabalhando. Enche as vasilhas. Ela obedeceu e fez como Eliseu mandou e tudo deu certo. Então siga à risca a direção dada por Deus. É a nossa sexta lição. Cheias todas as vasilhas, disse ela a seu filho, traz-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E então o azeite parou. Sétima lição, zele por tudo aquilo que Deus colocar na tua mão. Tá bom? Duas coisas importantes aqui, amados. Deus não está no meio do desperdício. Notem que quando as vasilhas acabaram, automaticamente o azeite parou. E uma outra coisa importante aqui, ó, Deus não prospera ninguém para que essa pessoa venha usar essa prosperidade somente em benefício próprio. Quando Deus abençoa a vida de alguém, Ele espera que você venha abençoar tanto as pessoas necessitadas que Ele colocou na sua volta, como também a casa de Deus. Amém? Então, você está pedindo prosperidade para Deus, saiba pedir. Fala, Senhor, abençoa a minha vida para que eu possa abençoar as pessoas que precisam, que o Senhor colocar na minha vida, no meu caminho, para me entregar o meu dízimo para a manutenção da casa do Senhor. Tá bom? Então, saiba disso, saiba pedir. Verso 7 agora. Foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai e vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Oitava lição, viva de forma exemplar, para que ninguém possa te acusar de nada. Amados, o que o profeta falou para ela? Vai e venda o azeite, faça dinheiro. Para quê? Para você pagar a tua dívida. E depois tu e teus filhos vivei do resto. Então Deus não se agrada, amados, né, de nós ficarmos devendo. Não. A Bíblia diz que a única coisa que nós devemos dever para alguém, se for para dever, é o amor. Tá? Então administre bem a tua vida financeira, seja uma pessoa honrada, de palavra, né? Deu a tua palavra, cumpra. Ah, pastor, não deu. Vá lá, peça mais prazo, negocie a tua dívida, amém? Mas seja conhecido como um homem, uma mulher, um servo de Deus, uma serva de Deus, de palavra, amém? Porque aí, amados, o nome do Senhor realmente, Ele vai ser glorificado na minha e na tua vida, amém? A Bíblia diz que essa mulher, ela está numa situação difícil, pediu para a pessoa certa no lugar certo e foi abençoada, né? De forma que no meio de um grande problema que ela estava enfrentando, ela saiu dessa situação, né, próspera, abençoada e ainda por cima honrada. Amém? Por quê? Porque ela foi buscar a solução no lugar certo e com a pessoa certa. Amém? Nos dias de hoje, amados, Jesus Cristo, amém? O mesmo Deus que, né, Malaquias capítulo 3, verso 6 diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele quer ouvir o meu e o teu clamor e honrar a minha e a tua vida, desde que nós venhamos a obedecer a palavra dele. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, o Senhor nos deu uma direção, meu Pai, que o Senhor venha nos ajudar a colocar essa direção em prática no momento, meu Pai, da necessidade, da dificuldade. Abençoa o teu filho, a tua filha em todas as áreas, que a bênção da salvação
esteja sobre o teu servo, sobre a tua serva e toda a família dele e dela, em nome de Jesus. Bem, queridos, então eu me chamo o pastor Fábio Rogério Melo. Esse trabalho e momento com Deus, se você gostou, curte. Se você puder se inscrever no nosso canal, você vai estar abençoando grandemente a minha vida. Uma ótima noite em nome de Jesus.